Olá, sejam muito bem-vindas. Boa noite a todas. Essa é a primeira aula gratuita, aberta, da formação de posicionamento para líderes da saúde. Só que antes de apresentar para vocês todo o projeto, enfim, eu resolvi realmente entregar essa aula para que vocês entendessem um pouquinho como que funciona esse processo de construção de posicionamento. Eu vou colocar aqui em modo de apresentação, só me confirme aí, às vezes, com a cabeça, de que está de que tá tudo dando certo, beleza? Então, o nome dessa aula é Chega de Ser Invisível. E o que significa deixar de ser invisível? Eu não estou prometendo fama para ninguém que está aqui, mas eu garanto você que, pelos resultados das minhas alunas, a gente consegue sim o reconhecimento. A gente consegue chegar em diversos pontos, atingir diversas metas por meio dessa metodologia. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho para você, já com uma provocação, né? Não basta ser excelente no que você faz se ninguém sabe disso, se ninguém sabe que você é boa. E talvez seja por isso que você chegou até aqui. Eu vou me apresentar brevemente, embora a maioria de vocês aqui já me conheça, mas como eu vou deixar essa aula gravada, né? Meu nome é Viviane, eu sou bióloga, eu sou infectologista, especialista em skincare, consultora de imagem, e hoje eu atuo como mentora de posicionamento para líderes da saúde. Desde 2021, eu já ajudei diversas mulheres, líderes, empresárias, profissionais liberais, e nem todas eram da saúde. Eu comecei o meu empreendimento atendendo diversos nichos, hoje ele está um pouco mais nichado, na verdade, no processo de transição para esse nicho, e eu ajudei essas mulheres a se tornarem percebidas, valorizadas e desejadas como referência. E hoje eu estou aqui porque eu já estive exatamente onde vocês estão agora, sabendo que eu podia mais, mas sem saber como mostrar isso para o mundo. Porque eu sei que ao longo desse nosso processo, principalmente quem é empreendedora, a gente entende que existe uma diferença muito grande entre competência e reconhecimento. Todo mundo tem uma competência, mas nem todo mundo tem o merecido reconhecimento. E o que vai construir essa ponte é o seu posicionamento. A chave é o seu posicionamento. E eu sei disso porque, antes de construir o meu método, eu tinha que cobrar a metade do valor da minha mentoria. Na verdade, eu tinha que dar um desconto da metade do valor que eu gostaria de ter cobrado na minha mentoria. Eu fiz um investimento alto numa mentoria para montar a minha, mas na hora de vender, a venda simplesmente não saía. Essa aqui é uma Viviane de 2021, 2020, ali mais ou menos, quando eu estava no início do empreendimento, e não tinha nada de errado com essa Viviane, mas o posicionamento não estava alinhado para uma pessoa que tinha um produto de ticket maior. Isso eu precisei aprender com o tempo, que mesmo entregando tudo, mesmo com resultados, eu não conseguia comunicar isso. E aí o bonequinho ali assustado é por quê? O que acontecia quando eu não conseguia comunicar isso? Eu acabava atraindo aqueles clientes que pechinchavam, que pediam desconto, quem duvidava, será que isso vai funcionar? Quem pensava em pagar só depois, ah não, depois eu vejo. Por quê? Porque eu não conseguia gerar aquele desejo, aquele senso de prioridade para aquela pessoa, por mais que ela precisasse daquilo. E as coisas elas só mudaram quando eu entendi que ou eu me posicionava como uma expert, ou eu seguiria sendo subestimada. E eu optei por me posicionar. Eu escolhi me posicionar. E não só eu. Eu trouxe aqui esse relato de uma aluna minha da mentoria, que ela tinha todo o respeito de seu time, mas ela não tinha o respeito do time vizinho, e eles trabalhavam no mesmo ambiente. Então, era aquele ambiente de picuinhas, sabe, de disse-me-disse. E quando ela chegou para mim, ela me contou essa história, disse que, inclusive, nas reuniões com a chefia, o líder da outra equipe jogava umas piadas. E quando eu perguntei para ela, e o que você faz a respeito disso? Ela, não, eu faço a fina. Eu fico por cima, eu não respondo, eu não falo nada. Eu falei, enquanto você acha que está saindo por cima, você está saindo, na verdade, é por baixo. Porque você não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça.
Então, a gente sentou, alinhou a comunicação dela, tudo o que ela precisava fazer, os momentos que ela iria abrir a boca dentro daquela reunião, porque ela simplesmente não falava, ela não comentava. Então, a gente parou, olhou tudo que ela fazia, o outro time questionava que o time dela não ajudava eles com as outras demandas, onde eles já tinham feito o trabalho deles, por que que eles iam trabalhar no projeto do outro, assim, todas as vezes, todos os dias, aí não é ajuda, já é mão de obra. E isso ela precisava mostrar. Então a gente sentou, mapeou o que eles faziam. Eu falei para ela: você vai sentar e na hora que isso chegar, sabe, o assunto chegar, você vai falar: peraí, é isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui que a gente faz todos os dias. É essa a dinâmica. E é por isso que o meu grupo consegue tirar 1 hora de almoço inteira. É por isso que eles conseguem ir embora para casa no horário de verdade, no horário certo. E aí ela me mandou esse relato porque eu perguntei no dia seguinte, ao dia que seria a reunião, e aí, como é que foi lá? E aí eu cortei um pedaço, porque ela me contou os pormenores, que obviamente eu não vou divulgar, mas ela colocou, eles anotaram boa parte do que estávamos fazendo. Eles quem? O outro time começou a anotar, e ela até comentou, parecia eu na mentoria. O meu time ficou mais feliz e animado em continuar esse processo. Por que que o time dela ficou mais feliz e animado se eles já a respeitavam? Porque é muito ruim para um líder que o seu liderado não perceba nele o pulso firme. Por mais que ele admire, quando está lidando com outras pessoas, não tem pulso. Então ficava aquela coisa meio largada. E aí eles sentiram firmeza quando ela começou a se posicionar assim. Isso faz diferença. E aí eu quero te perguntar agora, e você? Está pronta para ser percebida, valorizada, respeitada como você merece? Essa aula está dividida em 5 partes. 4 partes são os pontos que eu quero trazer aqui para você de aula. E a 5ª parte eu vou te pedir licença para te apresentar como funciona a formação. Mas isso a gente só vai falar quando chegar aquele momento. A parte 1 do nosso trabalho aqui é: por que ser boa tecnicamente não é suficiente? Porque a gente acredita, principalmente a gente que é da área, quem veio da área acadêmica, então, é aquela coisa de que a gente vai fazendo um curso, vai fazendo outro curso, vai fazendo outro curso. A gente gosta de fazer, a gente gosta do saber. Então, a gente faz um monte de curso. Só que o reconhecimento, ele não vem com esses cursos. Você continua fazendo, mas continua ali, no mesmo patamar. E essa falta de reconhecimento não é falta de conhecimento técnico, como a gente acredita. Muitas vezes, num caso como esse, que eu trouxe para vocês ali no relato, o que uma profissional normalmente faz? Eu não estou indo bem com aquela pessoa, não está indo legal, eu preciso de ter mais autoridade. O que ela faz? Pós-graduação. Ela faz mais uma pós-graduação. Porque para a gente a autoridade vem de conhecimento. Só que a pós-graduação, embora fosse fazer muito bem para ela em termos de currículo, não ia mudar nada em relação às provocações. E muitas vezes a gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente não sabe quem procurar. Eu estou com um problema e vou fazer o quê? Vou estudar mais. E é por isso que eu hoje estou aqui trabalhando com esse nicho, para ajudar essas pessoas que não sabem para onde ir. Então, não é sobre falta de reconhecimento, não é sobre falta de conhecimento técnico, é falta de percepção. As pessoas elas precisam perceber, e perceber o quê? A sua autoridade. A gente não reconhece excelência apenas por intuição. A gente não olha para uma pessoa e pensa, ela deve ser uma profissional excelente. Eu não sei. Não é por intuição, a não ser que aquela pessoa esteja posicionada, com a imagem alinhada. Aí eu começo a enxergar, deve ser alguém, né? Assim que a gente fala, aquele deve ser alguém. Tá tudo arrumado, tá tudo diferente. Então, por intuição, eu não vou saber se você é excelente. Eu preciso enxergar essa autoridade. Se você não mostra autoridade, as pessoas elas não enxergam autoridade. E a autoridade a gente comunica com imagem, com postura, com presença. É assim que a gente vai fazer o outro enxergar todos aqueles títulos que a gente tem. E não esperando que ele simplesmente reconheça pelos nossos títulos. É que eu fiz uma brincadeira aqui, eu coloquei mais eu e meus dotes de design
Peguei uma foto aqui de uma casa e comecei a colocar um monte de mato aqui na frente. E a ideia era fazer o seguinte: mostrar a diferença entre a técnica e a autoridade percebida. Quando a gente fala de técnica, ser boa técnica é o mínimo que você tem que ser para atender o teu cliente, para atender um paciente, para fazer o seu trabalho. É o mínimo. Só que aqui, vamos pensar o seguinte: você tem uma casa que é linda, que é perfeita, é maravilhosa. O interior dessa casa é mais incrível ainda. Só que essa casa tá assim, coberta de mato. Ninguém tá vendo. Ela está praticamente invisível. Agora, se você tira, se você limpa isso e começa a mostrar, as pessoas começam a enxergar. E aí sim dá vontade de chegar ali, abrir a porta e ver o que, que tem lá dentro. E a autoridade percebida, ela vem exatamente disso, do que você comunica antes mesmo de falar. Eu quero olhar o interior dessa casa antes mesmo de abrir a porta dessa casa. Então aqui eu não enxergava, não sei se era bom ou se é ruim. Só sei que está lá. Agora aqui eu já penso, deve ser bom, deve ser bonito lá dentro. Eu quero abrir essa porta, eu quero entrar, eu quero conhecer. E tudo isso, toda essa percepção, ela pode ser construída. Tem muita gente que acredita que é dom, de saber aparecer, de saber se apresentar, e não é dom. É método. Ok? Isso pode ser construído. E eu quero que você pense aí, quantas vezes você já viu pessoas com menos estudo, menos preparo, cobrando às vezes mais do que você? Ou pessoas que você percebe, ou já ouviu falar de empresas que aí, fulano passou para um cargo maior do que o meu conhecido, e meu conhecido é tão bom, mas foi a outra pessoa que foi promovida no lugar dele. Com fila de espera para atendimento, enquanto você tem que ficar explicando o porquê que custa o que custa. Várias pessoas que fazem o mesmo que você, com fila de espera de atendimento, enquanto você tem que explicar o preço que você cobra. A gente vê isso sempre. Mas por que que isso acontece? Porque essas pessoas, elas têm um molho, elas têm um tempero, elas sabem se posicionar e elas sabem comunicar valor. Enquanto muitas pessoas se escondem e elas acabam também se culpando por isso. Porque eu também sentia culpa de quando eu não conseguia vender quanto eu queria, de quando eu não rendia o quanto eu queria. Mas essas pessoas, elas aprenderam que comunicar valor é o que vai fazer diferença para elas. E aqui, para a gente entrar, então, nessa parte 2 dessa aula, eu queria também falar um pouquinho sobre essa diferença, né, da liderança sem cargo, né, na verdade, da liderança versus cargo. Porque tem muita gente que acha, principalmente quando empreende, quando é profissional liberal, que eu não sou líder, eu não tenho cargo de líder. Líder é quem tem patrão, quem vai ter chefe, quem vai ter time, quem vai ter liderado. E aí, quando chega no próprio negócio, aí já acha assim, eu não sou líder porque eu não tenho time, não tem ninguém trabalhando para mim. Mas esquece que você é líder do seu negócio. Esquece que a tua cliente, ela quer ser atendida por alguém onde ela enxergue esse valor. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença. Tem muita gente aqui falando até mesmo do corporativo que espera ser promovida para começar a se comportar como líder. Não, quando eu tiver esse cargo, eu vou fazer assim, vou me apresentar assim, tananã, tananã. Mas, na verdade, o caminho é inverso. Você não vai pegar uma pessoa na rua e vai botar para dentro e vai falar assim, eu vou te colocar aqui e eu espero que você arrume toda a minha casa, que vai ficar tudo lindo, e aí eu te pago. Na verdade, vai ser o contrário, né? Você vai chamar e falar assim, vou te dar aqui um dinheiro e eu espero que fique tudo lindo na minha casa. Você não vai fazer isso. Você primeiro vai querer ver o que essa pessoa tem de experiência. Você vai querer entender como aquela pessoa trabalha, para depois fazer o contrato e o pagamento. Então, é assim para todo mundo. Então, não espere que as pessoas te enxerguem de uma determinada forma se você não entrega isso. Liderança, ela não é um crachá, não é um jaleco de outra cor. Vocês já devem ter visto aí quando mostra em clínica, aí tá a pessoa lá, o dentista, tá com um jaleco de uma cor e o restante está com o jaleco de outra cor. Né? As técnicas. Isso não é liderança, isso é chefia, mas não é liderança.
Tá? A liderança ela já é uma presença que inspira, que orienta, que se impõe com respeito. Então, a liderança ela começa muito antes do cargo. E isso aqui serve também para a gente que está aqui, que está empreendendo, esse valor que a gente quer que a cliente perceba na gente, começa pela gente. Começa quando a gente muda a nossa postura. A gente muda a nossa fala, não só a imagem, sabe? A gente muda a nossa fala, a gente muda o nosso atendimento também. E aqui, deixa eu colocar aqui que alguém entrou, eu trouxe até mesmo um caso dessa minha aluna, que eu não posso falar muita coisa porque é uma empresa privada e tal, é bem grande, mas ela chegou para mim na mentoria se sentindo extremamente ignorada. É como se ela não tivesse espaço para opinar nas reuniões. O que acontecia? Ela falava uma coisa, passava um tempo, o chefe dela falava a mesma coisa. E num nível que outras pessoas começaram a dar um toque nela. Você percebeu que ele falou de novo? É terrível essa situação. Quando você fala uma coisa e aí vem outra pessoa e fala igual por cima, como se reexplicando aquilo que você disse. E além disso, ela também era líder de outros cientistas mais jovens ali. Então, são pessoas que ainda não têm esse senso de responsabilidade como a gente tem, de fazer o que tem que ser feito, fica esperando e tudo mais. Então, o que acontecia? Ela acabava microgerenciando essas pessoas. Todo mundo aqui entende o termo microgerenciar? Ele não é uma coisa boa. É muito chato quando você tem uma pessoa ali o tempo todo perguntando se você já fez. Quer dizer, aí eles já não faziam, porque não tinham esse hábito e ainda tinham ela ali em cima. Ou seja, o clima não ficava muito bom. Mas não era um clima exatamente ruim, era só uma questão de organização, era um ruído. Essa questão com o chefe era uma questão maior, porque aquilo estava abalando muito o serviço dela. Porque ele queria que ela falasse de formas diferentes, né? E ela chegou a perguntar, na verdade ela nem perguntou, ele deu um feedback dizendo que queria que ela falasse de uma outra forma. E aí ela foi atrás. Ela entrou na mentoria e a gente conversou, bolou um plano, e ela foi atrás de algumas pessoas que já tinham dado esse toque para perguntar: quando eu dou a reunião, o que que você acha? Você acha que está muita coisa, que está muito explicativo e tal? E as pessoas, não, eu gosto que você fale, eu gosto de saber por que que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, por que que eu estou recebendo aquela demanda e tudo mais. Então eu falei para ela: olha, aqui é uma questão de você ir atrás dele e pedir o feedback. Agora é você que vai até lá e vai dizer, olha, eu percebi que está acontecendo essa situação e eu gostaria muito de melhorar isso. Eu quero saber o que que você acha, o que que a gente pode fazer juntos para essa reunião ficar melhor, para as demandas serem melhores distribuídas. A gente trabalhou, deixa eu clicar aqui, a gente trabalhou 3 pontos importantes, não apenas esses 3, mas esses foram os mais importantes para a gente trabalhar, que foi o autoconhecimento, os ajustes na imagem dela e os ajustes de comunicação, tanto com ele quanto com os seus liderados. De mostrar para eles a expectativa. Olha só, eu espero que você me entregue isso aqui até tal dia. De começar a organizar um pouquinho melhor essa comunicação entre eles e organizar essa comunicação entre o chefe. E aí, quando ela fez o teste dos arquétipos e entendeu o estilo de liderança dela, a luz acendeu de, peraí, eu já entendi agora por que que eu sou desse jeito, por que que eu faço o que eu faço. E agora eu vou defender isso. Então, ela conversou com ele, falou, olha, a gente pode fazer do seu jeito, nesses pontos, mas aqui nessa parte de explicar a demanda eu não abro mão, porque isso aqui é uma coisa que eu sei que eles gostam e eu já me informei sobre isso, ou seja, ela já tinha tomado a frente. E ele gostou disso. Qual foi o resultado? Ela foi promovida. Ela foi promovida, inclusive, 2 vezes, em 2 etapas. Ela começou a ser mais ouvida, né? Os outros liderados que dependiam dela começaram a ficar mais autônomos, porque ela começou a entender a questão do microgerenciamento, que também tinha muito a ver com o estilo de liderança dela, com a forma dela de liderar, era uma forma de microgerenciar. Então a gente começou a ajustar. E isso é o posicionamento. É quando a sua postura, a sua fala, a sua imagem transmitem liderança antes mesmo de alguém validar isso. Antes dele validar, ela já chegou com tudo. Mas não chegou para brigar, chegou para defender o seu ponto de vista. Olha, as reuniões são minhas. Eu sou responsável pelas reuniões. E eu vou entregá-las dessa forma.
E aquilo que você acha que está truncado, a gente pode conversar antes, para não gerar esse desconforto na hora da reunião, porque algumas pessoas já perceberam, já comentaram. E aí o relacionamento deles mudou. Então, se você hoje se sente ignorada nas reuniões que você participa, no networking que você faz, as redes que você frequenta, e aí você acaba, inclusive, se sobrecarregando, tá? Ou travada mesmo para se impor com segurança, não é falta de competência. Não é por falta de competência, não é que, eu não sei fazer isso. É porque você ainda não aprendeu a se posicionar, ainda não aprendeu a ter essa postura para que você vá em frente, para que você coloque o seu ponto de vista à frente, as pessoas percebam aquilo que você é e o que você entrega. E aqui a gente já vai pegar um gancho, porque eu falei que a gente trabalhou a imagem, né, de falar um pouquinho dessa questão da imagem que fala antes de você, que é a sua comunicação não verbal. Lembra lá o exemplo da casa? Você pode ser uma pessoa brilhante, pode ter o melhor argumento técnico, pode ser muito, muito boa. Mas se a tua imagem ela está transmitindo insegurança ou apatia, ou seja, lazer, você já perdeu a metade da escuta antes de abrir a boca. Porque não gerou aquela vontade, aquele desejo de abrir a porta. Lembra de abrir a porta? E aí você está aqui, nessa situação de novo. Está escondida, ninguém está te vendo porque você está insegura, está apática. Aí você resolveu se posicionar, resolveu se mostrar. Eu quero me mostrar, eu quero tirar esse mato da minha frente. Só que você tirou o mato da frente e a casa está assim. Ó. Quem é que vai querer abrir a porta para entrar nessa casa? Você também não ia querer abrir a porta para entrar nessa casa. Porque agora que você entendeu o jogo, você vai começar a perceber que está incoerente. Algumas coisas estão incoerentes. Eu sou muito boa, eu agora estou com muita vontade de mostrar que eu sou muito boa, só que eu não transpareço isso. O meu imagético, de modo geral, não me coloca nesse lugar. E aqui é que a gente começa, então, a entender. A imagem, ela é lida antes da sua fala. Lá naquela foto bonita da casa, você queria abrir a porta antes mesmo de conhecer o que tinha dentro. Você estava com vontade de saber o que aquela pessoa queria dizer. Porque o layout te chamava, te convidava, gerava desejo. Agora aqui não. Isso não é beleza, tá? A gente aqui não está falando exclusivamente sobre beleza, e sim sobre presença, sobre despertar essa vontade de estar ali, de estar junto com você, de conversar com você e de levar as histórias adiante. E aí eu fiz um exercício muito simplesinho aqui, são 3 perguntinhas. E aí você pode responder mentalmente, tranquilamente, que é um mini quiz. E esse mini quiz, ele diz assim, o que a sua imagem hoje comunica? Então, para e pensa 2 minutinhos, quando você entra numa reunião, você é notada? E aí você bota lá, sim, as pessoas me olham, depende, ou não costumo perceber. Eu nem reparo. A pessoa que está no não costumo perceber, talvez agora, nesse momento, vai começar a reparar. E quando a gente está, eu nem reparo, é porque você ainda não está prestando atenção no seu posicionamento. Mas a partir do momento que você começa a prestar atenção, você começa a reparar: será que eu fui vista entrando aqui nessa sala? Entrando aqui nessa reunião? Depende, tem dias que vem, tem dias que não, vai depender muito do assunto que é tratado, enfim. A segunda pergunta é: você já ouviu algo assim? Nossa, nem te reconheci sem o jaleco. Nossa, nem te reconheci sem a maquiagem. Nossa, nem te reconheci sem a roupa do trabalho. Porque se quando você está vestido para trabalhar, está muito diferente, está muito incoerente da tua imagem pessoal, porque aqui a gente está falando da profissional, está muito incoerente com a profissional, já gerou um ruído. É o caso das pessoas que se arrumam só para aparecer nos stories. Aí você vai encontrar aquela pessoa, encontrou com ela no shopping, você fala assim, era aquilo ali? Não é possível. Porque não está coerente. Não quer dizer que você tem que se vestir no luxo dentro de casa, mas tem que ter um mínimo de coerência com aquilo que você está mostrando. Se você está mostrando em casa toda arrumada, eu vou entender que você está arrumada em casa.
Mas aí, se quando eu chego num shopping não tem nem nada a ver com aquilo ali, espera aí, tem alguma coisa que está muito errada aqui. Isso causa um ruído muito grande. Vou tomar uma aguinha aqui. E a terceira pergunta é: você se veste de forma estratégica para ocasiões importantes? E aqui eu não estou falando se vestir bem e nem se vestir bonita. Eu estou falando de estratégia. Você pensa no que aquele look vai comunicar no lugar que você vai chegar? Sempre, às vezes, me sinto perdida nisso. Tem dias que eu sei o que eu quero, que eu seleciono e falo, é isso. Tem dias que eu fico, não sei. Não estou entendendo esse público que eu vou me conectar, não sei como é que vai estar o pessoal, eu fico muito perdida nisso. E acontece, tá? Isso acontece. E aqui eu tô falando da diferença, porque assim, uma coisa é você se vestir, você vai na festa, você vai vestida para uma festa, você vai vestida para se divertir, para se entreter. Mas aí quando você vai, congresso, reunião, eventos de um modo geral, onde você vai ser vista de uma forma profissional, ou seja, você está levando o seu eu profissional para aquele local, é importante que haja estratégia. É muito importante que haja estratégia. Então, seja muito sincera aí com você. Se as suas respostas elas revelam dúvidas, desconexão ou invisibilidade, não, estou na dúvida daquela resposta e tudo mais, eu quero que você entenda que eu não estou aqui falando sobre estilo, eu estou falando sobre posicionamento visual, tá? Porque você consegue ser bem posicionada em qualquer estilo que você tiver, tá? Vou dar um exemplo aqui, eu vou dizer o nome, você automaticamente vai pensar na pessoa. Eu vou falar o nome. Steve Jobs. Pensou nele? Dono da Apple, né? Ex no caso aqui, né? Pensou. Qual é a roupa que ele está vestindo? Escreve aqui no chat. Qual foi a roupa que você pensou que tá quando eu falei Steve Jobs? Qual foi a roupa que ele estava vestindo? Alguém mandou aqui. Calça jeans e blusa básica, Narjara. Sempre de básico, camiseta preta, calça jeans. Calça jeans, blusa de malha. Olha só, blusa de malha. Jaque, casual. Pois é. Ele tá arrumadaço? Não, ele não tá super arrumado. Mas ele está bem posicionado. Porque ele, para o que ele quer, né, no caso, queria se posicionar, aquela forma servia. Porque ele falava de algo que, na cabeça dele, era um bem comum a todos, que era o iPhone. E que a gente sabe que não é tão comum assim, mas a ideia dele era que aquilo passasse a ser um bem comum a todos. Ele traz muito do arquétipo do cara comum. Ele tem um estilo que beira esse casual, que é o estilo esportivo natural. Então, ele trazia muito disso, além de trazer muito do ar do criador, né? Que a gente sabe que ele estava ali sempre bem envolvido em alguns processos. Mas a ideia dele era essa, ele estaria ali bem básico. Então, não é sobre o estilo. Você vai conseguir se posicionar bem em qualquer estilo que você tiver aí. Aqui a ideia é você ter o posicionamento coerente com o que a sua marca representa. A sua marca aqui que eu falo é a marca pessoal, tá? Eu estou falando da marca que você tem, da sua loja, do seu serviço, tá? Da tua marca pessoal. A gente aqui está trabalhando coerência. E aqui pensando também muito nessa questão do posicionamento visual, dentro da metodologia, eu desenvolvi o desafio que algumas aqui conhecem bem de perto. Eu desenvolvi esse desafio exatamente pensando nessas questões de, peraí, elas pelo menos precisam entender como fazer as combinações e onde cada combinação se encaixa no dia a dia delas. E é um dos meus produtos mais elogiados. E ele faz parte da metodologia exatamente porque ele é um produto que é simples. Ele não é simplista, mas ele é um produto muito simples. E ele entrega aquilo que a gente quer que ele entregue. E ele te traz essa questão do posicionamento visual de acordo com o estilo de cada um. Se você olhar aqui, cada pessoa
está num estilo diferente. Você vai ter gente que está num estilo mais esportivo, um outro que é um estilo mais clássico, um outro que é um estilo mais elegante, tem estilo romântico aqui. Ou seja, tá variado. Então, não é sobre o seu estilo, é sobre o seu posicionamento visual, é sobre você ter coerência na hora de se apresentar. O seu jaleco, a sua roupa de trabalhar, seu uniforme, ele é só parte da sua história. O que você veste, quando você tira isso, também é posicionamento. E eu resolvi colocar essa frase aqui, porque muitas vezes a gente esquece que a gente vai a congresso, que a gente não está só trabalhando. Quem tem um empreendimento que está no escritório em casa, você não está só trabalhando em casa. Então, você vai a um congresso, vai a um seminário, você vai a outros lugares. É importante que você tenha essa coerência, porque isso também te posiciona. O visual é muito importante, as pessoas vão reparar. E aqui é a parte 4 da nossa aula, que eu quis trazer um pouquinho dos erros que sabotam a sua autoridade e, é claro, te entregar o que você vai fazer no lugar deles. Porque não adianta eu ficar aqui só batendo que você está fazendo errado, que não está dando certo, se eu não te trouxer um mínimo de solução. Então, para falar um pouquinho desses erros, eu trouxe aqui os top 4 que sabotam a sua imagem de líder. E aqui trabalhando bastante essa questão da tua postura e da tua comunicação, tá? Ao falar. Falar pedindo permissão. Talvez isso não faça sentido, mas eu pensei que é quase um, sabe, toda vez que você pede, desculpa te comentar isso, toda vez que você traz quase um pedido de permissão para que a pessoa te ouça, você pode estar achando que está sendo muito humilde, mas isso transmite dúvida para a pessoa que te escuta. Parece assim, parece que ela está com medo de falar, parece que ela está com medo de dizer o que quer. Então, é sempre essa fala meio que pedindo essa permissão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acredita que está sendo, não, vou fazer a meiga aqui, a humilde, mas na verdade, quem está recebendo está assim, nossa, ela sempre fala assim, parece que está me implorando para ouvi-la. Postura física de apagamento. Isso aqui é muito importante. Ombros caídos, um olhar para baixo, esses movimentos mais apressados que a gente faz. Isso aqui tudo denuncia muito essa linguagem não verbal, que parece que você quer sumir. Se a pessoa pudesse entrar dentro de si e sumir, virar do avesso, ela virava. Tá? Então tem que tomar muito, muito cuidado com a postura. Se você tá ali para se apresentar, para conversar, se ajeita. E é normal, eu de vez em quando também faço assim, mas isso aqui é uma postura de relaxamento, é diferente. Porque às vezes a gente está tão no ritmo aqui, está conversando, você relaxa. Mas aí quando você se lembrar, também não vai do nada fazer assim. Você lembrou, e aí você vai levantando, sim. E aí continua aquela conversa. É normal que isso caia um pouquinho por conta do relaxamento natural da nossa posição. Mas se você lembra, você levanta de novo, tá? Porque dependendo do lugar que você tá, de com quem você está conversando, essa coisa de olhar para baixo, evitar o contato visual é muito ruim, porque demonstra medo para outra pessoa. Terceiro lugar, essa explicação excessiva, aquela pessoa que se justifica demais. É porque assim, eu pensei que talvez fosse melhor se der certo, claro. É aquela pessoa que está sempre, parece que está com medo de falar, então ela justifica aquilo que ela quer. Ela fica justificando o pedido que ela vai fazer. Não, mas é porque aconteceu tal coisa. E aqui eu preciso trazer um adendo para você. Eu estive numa reunião uma vez, onde foi comentado assim: as mulheres faltam mais do que os homens ao trabalho. E aí uma pessoa que trabalha muito com dados, ela falou assim, na verdade não. Na verdade os homens faltam mais. Então por que que a gente tem a impressão de que a mulher que falta mais ao trabalho? E aí ela falou assim, é porque a mulher se justifica mais. Quando ela vai falar que vai faltar, ela vai trazer 1 milhão de motivos para justificar por que ela não vai poder comparecer. O homem não. E aí você vai esquecer. Mas a mulher, como justificou tanto, você lembra. E aí ela justificou, mês passado, justificou esse mês, nossa, ela tá sempre faltando. Né? E eu vou te falar que eu passei por isso de um jeito muito estranho, muito louco.
Quando eu estava trabalhando na cervejaria, eu ia para o trabalho com meu marido de carro. Nós trabalhávamos na mesma fazenda, mas em empresas diferentes. E o nosso carro quebrou. Quebrou não, foi a bateria que parou de funcionar. Só que eu morava muito perto para carro, então era uma distância de 15 minutos, mas muito longe para a pé. E o ônibus na cidade, que era uma cidade pequena, ele só passava de 1 em 1 hora. Eu morava super perto do ônibus. Só que para que eu chegasse às 8 da manhã, eu teria que ter pego um ônibus bem mais cedo. E o ônibus já tinha passado. Eu fiquei, pronto, agora eu estou nessa sinuca. O que que eu faço? O carro não funciona, o ônibus já passou, eu espero mais 1 hora pelo próximo, ou eu fico um pouquinho mais, porque a oficina é perto dali, vai dar tempo do cara trocar a bateria e eu ir de carro. Uma loucura. E aí eu fui, falei com o meu chefe, o meu patrão, que era o mesmo dono das duas empresas. Eu liguei para ele e falei: olha, aconteceu isso, já passou o horário do ônibus, eu só estou resolvendo aqui se eu espero o próximo, talvez eu vá para o ponto esperar o próximo, enquanto arrumo o carro e o que ficar pronto primeiro eu vou. Eu dei toda a justificativa. Estou lá na oficina. Eu falei assim: Vitor, meu marido, falou com fulano, explicou que a gente não vai? Ele falei. Falou o quê? Ah, falei que o carro quebrou, que eu estou consertando, quando acabar a gente vai. Aí eu, oi? O quê? Como assim? Você só disse isso? E aí eu comecei a reparar, pela fala dessa moça, as situações. Eu tinha uma funcionária que aos sábados a gente saía meio-dia. E ela fazia o cabelo numa outra cidade. E para ela chegar no horário marcado, ela tinha que sair 15 minutos mais cedo. 15 minutos, gente. Já com tudo finalizado. E ela contava toda a história. De que ela precisava, por causa do horário do ônibus, se ela perdesse esse ônibus, ele ia passar mais tarde e ela não ia conseguir chegar no horário. E aí eu liberava ela. Toda uma história por 15 minutos. Enquanto os meus funcionários, né, os liderados homens, Viviane, não estou conseguindo ir agora. Daqui a 2 horas eu vou conseguir chegar aí. Eu preciso resolver um problema que aconteceu de última hora. Ele me contava, mas ele não justificava da mesma forma que a gente. E aí eu passei a reparar isso. Então, sim, de fato, culturalmente, a gente tem essa necessidade de explicação excessiva. E aí, motivos que a gente não vai discutir aqui, mas ela acontece. Mas o que eu preciso que você entenda é que você ali na posição de liderança, dona do seu negócio, ou líder aí corporativa, você não precisa, porque você é a chefe, você é a líder. Você pode sim, obviamente, explicar para aquela pessoa por que aquela demanda está sendo pedida, mas não precisa florear, ok? Porque aí sim, isso mina, confunde a mensagem. Você está ali o tempo todo explicando, explicando. Não, você não tem que ficar se explicando. A mesma coisa para sua cliente, você não tem que ficar se explicando para ela. Os valores são esses, é assim que a gente faz, é assim que a gente funciona. E o número 4 é fugir de conflitos, para manter a harmonia. O caso daquela minha aluna que eu falei para vocês, que não se posicionava na reunião, que aí eu ouvia a piada, mas não, eu vou fazer a fina, vou sair por cima, eu estava só saindo por baixo, né? Para todo mundo ela estava saindo por baixo. E aí essa pessoa normalmente ela vai dar feedback, vai dizer que sim quando queria dizer que não, e aí vai ficar sobrecarregada e vai perder respeito das pessoas que estão em volta. Porque afinal, se ela está ali levando, né, levando o chumbo e não fala nada, essa pessoa ela tem essa perda de respeito por parte das outras. Então, esses aqui são erros que você não vai mais cometer, ou no mínimo você vai policiar, porque é muito difícil, a gente não quebra assim a cultura, a gente vai substituindo, tá? Então, o que você vai fazer no lugar? Eu trouxe aqui alguns códigos. São micro comportamentos. Fale com mais pausa, mais clareza. Use gestos firmes. A linguagem não verbal, olha o quanto que eu já fiz aqui. Ela ajuda muito a entregar a nossa mensagem. Sustente o seu olhar quando estiver falando com uma pessoa, evite ficar baixando a cabeça quando está falando com alguém. Sustente esse olhar. Substitua as justificativas por afirmações. Então, é porque você viu que meu marido, como meu marido falou, aconteceu isso e isso. Assim que ficar pronto, eu estou chegando aí, porque não dá mais para pegar um ônibus. Aprenda a dizer não agora.
mas com respeito e estratégia. Quando alguém te pede alguma coisa, fala assim, não posso agora, mas eu posso olhar daqui a pouco para você, tá bom? Porque às vezes a gente para o que está fazendo para atender aquela pessoa. E a gente se enrola para ajudar a outra pessoa. Sendo que talvez aquilo pudesse esperar. Então, não posso agora. É muito urgente? A primeira parte é com firmeza. A segunda é com acolhimento. Não posso agora. É muito urgente? Olha a diferença. É muito. Que aí você já deu o não. Ela já entende, ela capta o não. Não, ela não vai poder. Mas você teve o mínimo de empatia de perguntar se é urgente. E aí a pessoa fala, cara, é muito urgente, preciso muito da sua ajuda. Aí é com você. É você que vai balancear. Mas é importante aprender a dizer os seus nãos. E aí eu trouxe aqui um exercíciozinho, uma mini interação, para você traduzir isso aqui, você vai me mandar aqui no chat. Essa frase, se você for dizer isso para alguém. Hoje você diria assim: desculpa, será que eu posso te pedir para refazer isso? Alguém fez uma coisa para você, você pediu, te entregou, você avaliou, tem algo que precisa reajustar. Hoje você ia lá toda mansinha e dizer assim: desculpa, será que eu posso te pedir para refazer isso? Como você falaria de outra forma? 2 minutinhos, aí eu quero realmente que você coloque aqui no chat, para eu entender se você pegou um pouquinho da jogada. A Jaque está ali pensando. Estão tudo de câmera fechada. E aí? Ah, eu tenho uma mensagem aqui, não vi. Fulana, prefiro que você refaça, preciso que você refaça isso, ajustando tais e tais pontos. Ok, quero ver as outras para a gente chegar num consenso. Fulana, preciso que você refaça isso, ajustando tais e tais pontos. Dependendo do tom de voz que você use, vai ser entendido de uma forma. Identifiquei alguns pontos de melhoria. Temos o prazo X para entregar. De quanto tempo você precisa para refazer? Ok. No caso aqui da Rô, que eu falei que depende do tom, você disse assim, fulano, eu preciso que você refaça isso aqui, ajustando esses e esses pontos, ok? Quando você consegue me entregar? Vai ser diferente de você chegar e falar, fulana, preciso que você refaça isso, tá? É a mesma frase, só que dependendo do tom de voz, muda muito. Maria, você poderia corrigir a data da reunião que foi enviada, pois convidados me informaram que está com a data de outra reunião. Sim, você pode ir exatamente no problema que precisa ser arrumado. Você pode fazer isso sim. Eu coloquei aqui, esse ponto precisa ser ajustado. Você pode fazer para mim, por favor? Esse é o meu tom de voz, normalmente. Eu gosto de colocar a demanda e colocar depois o empático. Rodrigo, após a última reunião, precisaremos ajustar alguns pontos, ok? Cuidado, coitado de Rodrigo, tremeu na base agora, pensou, tô na rua. Calma, calma, já. Não, mas é o que eu falei, vai depender do tom de voz. Rodrigo, depois da próxima reunião, a gente tem que ajustar alguns pontos, ok? Ó, a diferença. Você dá um tom mais casual. Se você chega, Rodrigo, após a última reunião, a gente vai precisar ajustar alguns pontos, ok? O Rodrigo tá como? Meu Deus. Ele vai ligar para a mãe dele. Fala, mãe, deu ruim aqui. Cuidado. Gostei do trabalho, mas eu preciso que você refaça por conta de tais pontos a serem ajustados. Você pode ser um pouco mais específica em relação ao gostei do trabalho. Tipo, gostei dessas partes, sabe? Olha, gostei do que você fez aqui nessa parte, tá? Mas eu preciso que você refaça isso aqui por causa de tal ponto. Eu acho que chegamos num consenso aqui, né, do que você precisa falar. Eu botei ali pequenininho exemplo de cliente,
Porque às vezes, aqui a gente está falando muito sobre liderado e tal, mas o nosso cliente, ele também é nosso liderado. Porque se a gente não lidera, não pondera, corre solto. E aí, como faz? Então, a gente também precisa trazer um pouco dessa firmeza quando a gente fala com os nossos clientes, porque senão eles não fazem aquilo que a gente pede. E aí você tem que rever. Fulano, a gente combinou que você faria tal coisa, aconteceu alguma coisa que você não está conseguindo cumprir aquilo que a gente alinhou na última reunião. Você tem que chamar a responsabilidade das pessoas, tá? Cliente que não, ainda não pagou, tem que chamar. Fulano, nós combinamos a data do último pagamento para tal dia. Você pode me enviar o comprovante, porque eu não encontrei por aqui. Tá tudo certo? Mas tem que falar, tá? Tem que falar. Eu acho que isso aqui é uma parte extremamente importante. Eu tô sem. Deixa eu só. Reveja a sua comunicação. Se é um conselho que eu posso deixar para você que está aqui nessa aula hoje, o conselho é esse. Reveja a sua comunicação. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai pegar as mensagens que você já mandou para os seus clientes, para os seus liderados, alguma coisa que você já mandou de áudio ou parte escrita. Você vai ouvir isso de novo. Como que eu falei com essa pessoa? Como que eu mandei isso? É claro que já foi, não dá para você corrigir, mas é importante para que você tenha o repertório, para que você tenha o ponto de comparação. Então, quando você escuta de novo, não é para mandar e escutar em seguida, tá? Não estou falando das situações presentes. Assim, de você olhar, às vezes, mensagens que você já mandou e pensar assim, nossa, como que eu poderia ter sido um pouco mais assertiva nesse assunto? Como que eu poderia ter falado de outra forma, que essa pessoa pudesse ter entendido melhor? Porque ouvindo a forma como você fazia antes, você vai conseguir ir trocando aos pouquinhos, retomando isso aos pouquinhos, tá? E aqui essa questão de como, quando você começa a se ouvir com mais respeito, o mundo começa também, porque você vai começar a fazer essa troca, essa questão da postura. Tudo bem até aqui? Vocês estão tão quietinhas? Mas estão fazendo o exercício. Ok. E a gente vai, então, para a parte 5. Eu mencionei para vocês lá no começo, né, que a gente ia fazer 5 partes dessa aula. Então, a gente já está chegando na parte 5, que é exatamente falar um pouquinho dessa ponte entre valorização e posicionamento. E como que você se faz ser respeitada e desejada. Eu acredito que é o que todo mundo quer aqui. Ser valorizada é muito importante. E eu tenho certeza que várias pessoas reconhecem o seu valor. Só que tem algo mais poderoso que isso, que é ser desejada pelo que você representa. É ter esse desejo vindo das outras pessoas, de, nossa, quero caminhar com você, quero estar com você, quero ir nas reuniões que você frequenta, quero manter o contato. Você está lá na reunião de networking, quem são as pessoas que você quer manter o contato? Pensa no porquê que você quer manter o contato com essas pessoas. Você tem os seus porquês. Por que eu quero manter contato com essas pessoas? Estou lendo aqui a Rô falar, está ótimo, quero dizer que esse assunto de comunicação assertiva e posicionamento precisamos rever com frequência. Exato, porque a gente entra num automático, tá? Coberta de razão. E aí, quando você começa a se posicionar com mais estratégia, com mais estilo, com mais essência, você para de disputar a atenção. Porque tem várias pessoas que fazem aquilo que você faz. Você precisa encontrar o ponto do teu posicionamento, daquilo que você acredita que vai te diferenciar das outras. E aí sim você vai começar a atrair mais atenção. Então, cada pessoa aqui entrega um determinado serviço. E cada pessoa aqui consegue ter um diferencial. Todas vocês aqui têm aquele diferencial pelo qual você gostaria de ser reconhecida. E esse diferencial é que tem que ser bem posicionado. Então, pensem bem aí, porque o posicionamento, a gente quer muito a parte do marketing do posicionamento, né? Que é aparecer, que é receber os holofotes e tudo mais.
Só que você também tem que pensar um pouquinho assim, mas eu quero aparecer pelo quê? Porque o posicionamento, ele é um ato de mostrar algo, de tomar posição mesmo, de tomar posição. Mas pelo quê? Então você precisa descobrir os seus porquês. E o tripé dessa mulher que consegue se posicionar com autoridade, gerar desejo, ele envolve clareza da sua identidade, quem você é, o que te diferencia, o que a sua presença importa. Aqui era a perguntinha. Eu botei pontinho. Então, quem é você? Quem eu sou? O que eu represento? O que me diferencia? Por que a minha presença importa? Lembra que eu falei lá daquela aluna que estava com a questão com o patrão, e aí a gente foi rever a parte dela de identidade, foi rever os estilos de liderança, foi ver os arquétipos, para entender quem ela é, por que desse comportamento, e aí sim fazer ajustes onde deveriam ser ajustados. Tá? Então você precisa ter a clareza da sua identidade. Se você não sabe quem é, seu diferencial, você não vai conseguir comunicar isso, porque não dá para comunicar uma coisa que não está ali, não está construída. Você precisa ter essa coerência imagética. É o estilo pessoal, voz, postura, presença digital que falem por você. Presença digital é diferente de exposição. Não é, estou ali no digital. Não, você está ali fazendo o quê? Quando você aparece, é para quê? Isso vai ser a presença digital. E o terceiro ponto do tripé é exatamente a comunicação de impacto, essa capacidade de se expressar com firmeza, com sensibilidade, com estratégia. Então, quando você traz a fala mais pausada, como eu estou entregando aqui nessa aula, você retém mais, as pessoas elas conseguem entender melhor aquilo que você está falando. Quando você traz os pontos de sensibilidade, quando você traz a estratégia nessa comunicação. Eu poderia ter citado vários exemplos hipotéticos sobre tudo que eu falei aqui. O que foi que eu fiz? Trouxe histórias de alunas. Porque se eu tenho as alunas com esses resultados, eu tenho que contar essas histórias. Se eu estou aqui trabalhando um ponto de comunicação, eu estou aqui para contar o quê? Eu quero contar as histórias das minhas alunas, contar os resultados, como elas foram bem-sucedidas depois de passar pela metodologia. Então, você tem que ter essa comunicação. Quando a gente fala comunicação de impacto, não é dar um show. Quando ela sobe, pega o microfone, uau! Não, não é sobre isso. É sobre ter uma história que vai impactar. É sobre contar algo que vai impactar aquela pessoa que está ouvindo. E muita gente acha que posicionamento é simplesmente sobre aparecer mais. E não é. E aí eu até coloquei aqui, está falando de aparecer mais. Pode ser aparecer na mídia digital ou aparecer no mundo presencial. Aí você vai no evento, tá sempre lá. Mas para quê? Para que você está aparecendo nesses eventos? Você apareceu que você está lá, mas e daí? O que foi feito lá? Qual foi a estratégia por trás do evento? Você se conectou com aquelas pessoas? Gerou indicação? Gerou venda? Não gerou isso, mas gerou mais educação, construção. Alguma coisa tem que gerar. Toda vez que você vai a um lugar assim, você tem que pensar: qual que é o meu objetivo indo até lá? Qual que é o meu objetivo ao fazer isso? Se é digital, por que eu estou abrindo os stories hoje? Por que eu estou dando bom dia aqui? Para algumas coisas, a gente tem que fazer reforço de posicionamento. Eu faço os stories, mostrando o yoga, mostrando skincare, porque é reforço do meu posicionamento, porque tem um pilar importante para mim de autocuidado ali. E ele está inserido no meu método. Então, quando eu te dou o bom dia fazendo yoga, eu estou fazendo yoga, não montei um cenário para fazer yoga, tirei foto e guardei. Eu estou fazendo, faz parte do meu dia a dia. Mas eu poderia não mostrar. Não faz diferença alguma. Se eu faço yoga, se eu faço musculação. Mas por que que está ali? Porque reforça o meu posicionamento em relação à parte de você se cuidar, de você se sentir bem, para você se posicionar melhor. Então, é sobre aparecer do jeito certo. Não adianta você ter visibilidade se você não tem direção para isso. Sem o posicionamento,
você corre o risco de ser percebida só como mais uma, mesmo sendo excelente. Que aí a gente volta lá para o começo. Tem muita gente que é muito boa, mas sem o posicionamento certo, você acaba sendo percebida como mais uma. E não é isso que a gente quer aqui, não é verdade? E aí a gente chegou naquele ponto que eu falei para você da quinta parte dessa aula, que eu gostaria de te apresentar a formação. Eu queria te pedir licença para fazer essa apresentação, quero saber se todas vocês concordam. Balancem as suas cabecinhas, se vocês quiserem conhecer como que a gente pode, então, melhorar isso e o que que a formação pode fazer para te ajudar. Esse é o primeiro curso de posicionamento para profissionais que atuam na área da saúde, sejam elas corporativas, profissionais liberais, prestadoras de serviços dentro da área da saúde. Por exemplo, a gente tem aqui a Jaque, que presta serviço, ela é contadora, mas ela presta serviço para clínicas, então é importante o posicionamento dentro dessa área. Tá? Então, mulheres que querem se destacar, aumentar o seu valor percebido e atrair clientes ou oportunidades de trabalho de alto nível. Mas sem ficar dependendo de fazer tendência, de fazer aquilo que não gosta, porque o posicionamento não é sobre isso. Eu até fiz um post hoje onde me perguntaram realmente no direct: você não vai fazer análise da Virgínia? Tipo, eu prefiro colocar os arrobas de todas as professoras que estão trabalhando comigo na formação. Eu prefiro falar daquilo que elas fazem, do que ficar fazendo análise sobre pessoas que não vão, né? Melhor nem comentar. Mas aquilo também foi posicionamento. Escolher não falar sobre algo também é escolha. O não é escolha, tá? Então é importante que a gente entenda isso. E eu sei que você quer respeito pelos seus anos de estudo, sua experiência, sua função, mas a realidade não é essa. Você tem que lidar com pessoas que ainda não percebem o valor do que você faz. Então eu tenho que te pedir aqui para entender que as coisas só mudam quando você muda. O que é, então, essa formação? É um programa completo que une identidade de marca, essência de liderança e comunicação estratégica. E eu desenhei especialmente para pessoas da área da saúde que desejam ser reconhecidas como referência. E com total acesso à minha metodologia, que é o de PIN, que é uma metodologia de desenvolvimento pessoal integrado ao marketing. É um método autoral, ele é prático, ele é validado, e eu já mostrei aqui para você vários relatos de alunas, para que você pare de tentar se encaixar e se destacar de uma forma autêntica e premium. Premium não quer dizer luxo, quer dizer você no seu melhor. Inclusive, eu falo muito sobre isso na Luxury, que o nome é Luxury. E é você no seu melhor. Você é o luxo. Você é o item premium aqui. Tá? Então, a ideia é que você respeite a sua autenticidade. E esse método, ele entrega isso. E até hoje, a única forma de você acessar a metodologia completa é entrando na mentoria, que custa R$ 5.000. E esse método, ele já foi responsável por gerar os resultados, como você viu aqui, que eu mostrei vários resultados. Inclusive, eu trouxe mais um resultado aqui para você, só para você entender quando eu falo da parte da identidade, ela fala o reflexo da mudança que eu tive na minha pele, ou seja, com a parte do autocuidado, alcançou outras áreas da vida. Mentalidade, comportamento, é o que eu falei, é um pilar importante para mim, que você se sinta bem, para você se posicionar bem. Para você se sentir segura de fazer o que tem que ser feito, porque não adianta eu te dar um roteiro sem que você tenha a parte de desenvolvimento. Você não vai gravar o vídeo, você vai ficar com vergonha, vai ficar aquele vídeo travado para quem quer se posicionar no digital. Na hora da reunião, não vai fazer, vai ficar que nem era aquela minha aluna lá antigamente, não falava nada. Ah, eu tenho aqui todo o roteiro que eu preciso fazer, mas eu não tenho segurança de fazer, eu não faço. Então, antes, esse método ele só estava disponível na mentoria. E a formação é para você que quer ser reconhecida, valorizada nessa área, deseja inspirar, influenciar, ter o reconhecimento natural da sua equipe, para quem tem equipe, quer se tornar uma profissional liberal segura para cobrar mais e que vende com consistência, sem justificativas, deseja construir autoridade com leveza, autenticidade, presença, sem abrir mão de quem você é. O que você pode esperar dentro da formação? Um sistema que funciona por módulos, blocos e aulas.
São 4 módulos divididos em 5 blocos de aprendizado. E cada bloco possui de 3 até 6 aulas, no estilo de microaula. O que isso significa? Viviane, eu estou corrida, eu só consigo assistir a aula no almoço. Ok. Você vai assistir no seu almoço porque vai dar tempo. Porque os blocos, eles são divididos em microaulas. Então, as aulas têm início, meio e fim, num período menor de tempo. Diagnóstico inicial semi-automatizado. Uma coisa que eu não queria abrir mão, que a gente tem na mentoria, é de que quando você entra, você faz um onboarding comigo, eu faço toda a avaliação sua lá na mentoria, e eu indico para você por onde você vai começar na metodologia, porque a gente tem uma trilha a percorrer. Nesse caso, a trilha são esses 4 módulos. Só que por onde que você começa? Às vezes você está até bem na questão da imagem, mas você está com um problema maior ali na comunicação verbal. Aí você vai começar lá do zero para poder chegar ali? Não. Quando a gente faz o diagnóstico na mentoria, eu organizo a trilha para você, para que você comece de onde você mais precisa. E eu matutei, como que eu vou fazer isso na formação? Porque eu não queria abrir mão disso. Como que a gente faz isso? Então, eu descobri uma forma, tem um programa que faz isso, ele é semi-automatizado. Você vai entrar no módulo, você vai clicar no link, vai responder as perguntas que ele te faz, e no final, ele vai dizer assim, comece pelo módulo 2. Pronto, está resolvido. Então, você vai conseguir começar pelo que você mais precisa no momento. A trilha modular, então, personalizada. Você vai avançar no seu ritmo, começando pelo pilar mais estratégico para você. E aí, depois, você vai, então, concluir os outros módulos. Acesso via aplicativo. Então, vou assistir na hora do almoço, vai poder assistir do celular, do seu tablet, onde você estiver. Você não vai precisar do computador para acessar o material. Checkpoints de validação. A cada fim de módulo, a gente tem um exercício para você cumprir. Para que você faça realmente, coloque em prática. Então, você vai enviar, vai ter um caminho que você vai enviar o material, e aí sim a gente vai validar que você fechou aquele módulo. Inclusive, eu ia comentar que o módulo 4, ele é um módulo avançado, então ele não entra aqui no diagnóstico semi-automatizado. Você vai ser direcionada para um dos 3 primeiros módulos, mas o 4, ele fica fechadinho, você só tem acesso depois que concluir os outros 3. E como ele é avançado, eu preciso que você tenha o conteúdo anterior. E a gente vai ter também encontros mensais mais suporte, ou seja, aula ao vivo, para aprofundar e tirar dúvida com suporte contínuo. Então, uma vez ao mês, a gente vai se encontrar, porque eu não queria deixar solto. Então, a gente vai se encontrar, eu vou dar uma aula, ou um professor, parceiro, convidado, vai dar uma aula para você sobre determinado assunto. A formação ela foi desenhada, na verdade, para durar 4 meses. São 4 módulos, se você concluir um módulo por mês, são 4 meses. Mas a gente sabe que a vida às vezes está muito corrida, eu coloquei então para 6 meses de duração. E vai ter certificado de conclusão. Óbvio, desde que você cumpra os critérios que a gente colocou aqui para você cumprir. Então, se você está cansada de fazer curso que só entrega mais do mesmo, está buscando posicionamento realmente estratégico, o teu lugar é na formação. Porque ela foi criada para você, de profissional da saúde para profissional da saúde. E por que você tem que garantir a sua vaga na pré-matrícula? Eu resolvi criar uma campanha de pré-matrícula para você garantir a tua vaga antes de todo mundo. As primeiras alunas da formação, elas terão acesso a uma condição exclusiva como forma de reconhecimento por confiarem no processo, antes da abertura oficial das turmas. A abertura oficial da formação, ela acontece no dia 19, na segunda-feira. Mas, se você se inscrever como pioneira, você vai garantir um voucher de R$ 100 de desconto na sua inscrição. E ele já está descontado automaticamente no checkout. Se você é aluna, Viviane, mas eu sou aluna, eu tenho um benefício de aluna. É cumulativo? Sim. Então, ó, já fica atenta e já levanta as orelhas, porque é acumulativo. Então, você vai receber esse voucher de R$ 100 de desconto, já está automaticamente no checkout. Você vai ter acesso a 1 hora de imersão individual comigo, gratuitamente, para que você possa, então, ter desenhado por mim a sua trilha, assim como eu faço na mentoria. Então, você vai receber o diagnóstico de imagem, posicionamento atual, traçar as suas metas de evolução para os próximos 30 dias,
ter as ações concretas para fortalecer a presença e o mapa dos próximos passos. Então, 1 hora de avaliação comigo. A formação não tem hot seat comigo individual, ok? Ela é o hot seat, na verdade, os encontros ali, que são os Implementation Day, uma vez ao mês no grupo, junto com a turma. Então, essa aqui é uma oportunidade. Kit Pioneira exclusivo. Eu criei um kit, eu estava louca para mostrar esse kit para vocês. É um kit exclusivo que vai chegar na tua casa. Eu, inclusive, estou com ele aqui, não sei se vai dar para mostrar. E eu criei esse kit porque eu queria fazer algo diferente, que ficasse realmente exclusivo para quem fizesse a pré-matrícula. Então, aqui está o seu kit. Olha que coisa linda. É o kit da formação. Ele está todo gravado a laser. Então, você vai receber a caneta com a gravação. Mas é assim, é gravado, mas não é nada bizarro de gravado, sabe? É algo que fica bonito de você carregar com você. E eu achei isso aqui chiquérrimo para você ir nas suas reuniões de networking. Colocar os seus cartões de visita aqui dentro. Outro nível, tá bom? Isso aqui é outro nível. E vai ser totalmente exclusivo para quem garantir a vaga na pré-inscrição, aqui na nossa pré-matrícula. E, é claro, você tem o direito à sua vaga garantida antes da abertura oficial das inscrições no dia 19. Por que eu tenho que fazer isso agora, Viviane? Porque esperar mais é ficar presa aí onde você está, no mesmo lugar. E só as pioneiras tomam as decisões antes da maioria e colhem resultados também antes de todo mundo. E esses bônus, eles não estarão disponíveis quando a gente encerrar a pré-matrícula. Quando que encerra? No dia 18, 23h59. Aqui é o domingo. Eu vou manter essa gravação aqui. Eu vou divulgar essa gravação, porque algumas pessoas comentaram comigo que não poderiam estar presentes hoje por conta de plantão e afins. Então, eu vou passar para elas essa gravação. Isso vai valer para elas até o domingo, 23h59. E eu quero saber quem é que vai levar isso aqui. Eu tô doida para enviar para você. Eu quero, olha só o que eu quero. Eu quero ir no correio. Ninguém quer isso. Eu quero ir no correio enviar isso aqui para você. Como é que vai ser essa jornada, então, dentro da formação? Efetivação da sua compra, acesso ao aplicativo ou site da plataforma, os seus ciclos de evolução com método gravado e o nosso encontro mensal ao vivo. Então, nós temos aqui 4 módulos, eu não vou ler os módulos para você, cada aula que a gente tem lá dentro, mas é só para você entender. Mentalidade, autovalorização, liderança consciente, essência de liderança, onde a gente trabalha arquétipo, estilo de liderança e autoridade profissional, então tem todas essas aulas. Módulo 3, comunicação de impacto, expressão verbal e não verbal. E aí aqui dentro, lembra que a gente tem o módulo, o bloco. Então, diagnóstico de estilo pessoal e impacto visual é um bloco. E dentro do bloco, você tem as microaulas, ok? Então, é conteúdo de verdade para você. Não é uma meia dúzia de aula solta, não. E o 4, que é o nosso módulo avançado, que é um posicionamento estratégico de crescimento profissional para construir melhores oportunidades e valorização no mercado. Só que não é só a Viviane que vai te dar aula, não. A gente colocou especialistas que estão ali no game. E eu coloquei aqui para você, valor estimado, R$1.400. Viviane, para de ser mentirosa. Não, não sou mentirosa, tá bom? Porque se você for olhar, se você fosse contratar cada uma dessas pessoas individualmente, o valor que você pagaria seria esse. Só que a vantagem de fazer isso na formação é que esse valor está diluído no valor da formação. Então, a gente tem um bloco inteiro de rotina e performance com a Rosana, que é farmacêutica, com atualização em neuropedagogia. A gente tem uma aula de técnicas vocais com a Cássia, que é uma coach vocal, ela é formada em canto, é singer in black, ela é só a cantora do Cirque du Soleil, ela é coach vocal, inclusive, está em turnê com eles e gravou essa aula pra gente. Tem um bloco inteiro de presença digital, gravado pela social media, formada em marketing, que é a Valéria Coelho. A gente tem um bloco inteiro de influência e networking estratégico com a Cíntia Nobre, que é consultora do Sebrae e cofundadora de uma comunidade internacional de networking, que foi, inclusive, por onde eu a conheci. E não para por aí, a gente também vai ter presentes exclusivos. Isso aqui é independente de você ser pioneira ou não, é o presente exclusivo para todo mundo que se inscrever. O meu roteiro de posicionamento, que é um infoproduto meu, onde eu faço meio que um checklist de tudo aquilo que você precisa para o posicionamento digital.
Mas não é só roteiro, a gente tem uma masterclass lá dentro para você entender o que você precisa fazer. Workshop de chat GPT, algumas pessoas aqui já participaram desse workshop, mas ele é importante para você construir o seu especialista e começar a construir as suas campanhas, se posicionar. E quando eu falo no rede social, não estou falando só Instagram. Pode ser no TikTok, pode ser no LinkedIn, inclusive. Você vai conseguir criar o seu especialista ali. Além do módulo extra, que é o módulo de gestão 360 da líder de alta performance. Eu queria muito colocar isso, porque eu estou falando muito de posicionamento para líderes, mas às vezes você tem um questionamento que vai além da questão do posicionamento. Eu posso te ajudar? Posso te ajudar. Mas tem coisas que são mais interessantes se a gente conseguir trazer uma pessoa aqui para falar isso para você. Então, esse bloco vai ser um bloco de aulas complementares que não necessariamente tem a ver com o posicionamento, mas que interferem no posicionamento de alguma forma. Assim como eu falei para você da insegurança, você não está se sentindo bonita, isso interfere no posicionamento. O que a gente faz? Autocuidado. Aqui é o mesmo jeito. Então, confirmados, a gente já tem as aulas de desafios de superação como líder do próprio negócio com a Silvia Cortese, tá? Que ela é fundadora da Cortese Pesquisa Científica, ela trabalha com reprodução assistida e ela vai falar desses desafios de ser uma líder do próprio negócio. A gente tem um bloco inteiro para ser gravado com a Alessandra Clementoni, que é como ser um líder estratégico e sair do operacional. E aqui serve tanto para você que é corporativa, quanto para você que é líder do seu negócio. Ela é administradora, ela tem pós em consultoria empresarial, ela trabalhou mais de 10 anos na administração de saúde pública lá de Minas Gerais. Tá? Então, é uma pessoa que tem o skin in the game, que a gente fala, ela está no jogo. E a gente vai ter uma aula de finanças pessoais para líderes, tesouro direto, do zero, com a Najara França, que inclusive ela é minha sócia no evento Mulher Visionária. Ela é formada em educação financeira e ela tem especialização em investimentos e as certificações CPA 10 e 20, que indicam que ela pode trabalhar com investimento. Então, eu pensei o seguinte, quando a gente está com o dinheiro direitinho, guardadinho, bonitinho, a gente não fica melhor, não fica bem, sabendo que a gente está com dinheirinho? Claro que fica. A cabeça fica mais leve. Agora, imagina você ali, vai aprender com a Najara a entrar no site do Tesouro Direto, fazer todo o trâmite, iniciar os seus investimentos. Vai dizer que isso não vai te trazer mais paz. E uma líder que tem mais paz lidera muito melhor. Simples assim. E o valor estimado dessas aulas fica em torno ali de R$ 700. Além disso, tem algo que eu queria muito, muito fazer, que é dar o acesso para você da playlist valiosa. Então, a gente vai ter uma playlist exclusiva da nossa formação, playlist para fé, que eu pedi a curadoria da Cássia Raquel, que é uma mulher cristã, e eu acho que é importante, porque às vezes, né, a questão ali é de fé mesmo. Então, eu coloquei essa playlist, a booklist, que a gente vai fazer ali para você, uma lista de livros para você ler, que vão te ajudar no seu posicionamento. Então, vai ser importante, porque você já vai ter um direcionamento. A lista de filmes para você assistir. Porque, sim, gente, o visual ajuda na ambientação. Você vai assistir um filme de terror, você não fica com medo? Porque ambienta. Se você assistir um filme que te deixa para cima, vai te ambientar também, vai te ajudar. E a gente também tem a Movie List para Fé, curada pela Najara França, porque ela atende majoritariamente mulheres cristãs, então ela também está ali nesse game, como eu falei para você. E o valor disso aqui é incalculável, porque foi realmente pensado para que você se sinta bem ali dentro, se sinta lembrada. A Viviane lembrou de mim aqui, hein? Lembrou de mim quando ela criou essa playlist. Lembrou de mim quando ela fez esse livro. Meu arquétipo é o arquétipo do amante. Principal é o amante. Eu quero que você se sinta bem comigo. Eu quero que você se sinta acolhida comigo. Então, a gente criou esse material e vai ficar disponível para você. E aí, para resumir, então, toda essa obra, conteúdo genérico você não vai ter por aqui. Material de vídeo longo e cansativo também não. Mas você vai ter diagnóstico inicial, para começar pela tua real necessidade, trilha personalizada, formação pensada diretamente para você, integração de marca pessoal, posicionamento e estilo de liderança, as microaulas objetivas e organizadas em blocos, checkpoints para validar teu progresso, suporte encontro mensal ao vivo e o certificado com a validação prática. Viviane, quanto vai custar isso? Quem acha? Quem chuta?
Quem vai ser a corajosa que vai colocar o valor aqui? Deixa eu ver se alguém vai colocar. Vou até tomar uma água. Lembra que a mentoria é 5. Assim. Ninguém teve coragem, não acredito nisso. Tudo bem, tá tudo bem. Estão achando que vai ser muito caro, então. Mas lembrem-se que caro e barato são questões de perspectiva, tá bom? São questões de perspectiva. Eu criei aqui a formação para que ela custasse, em 2026, R$ 1.500. Porque eu acredito nesse crescimento progressivo do valor. E aqui, para a nossa primeira turma, o valor de lançamento é R$ 997. São 6 meses de projeto, com tudo isso que você viu aqui dentro. A próxima turma é 1.297. O valor que será praticado em 2025 até o final do ano é 1.297, ok? Mas para esse lançamento, para essa primeira turma, para esse primeiro momento, vai custar R$ 997. Se você for uma pioneira, e eu acredito que você será, você vai poder fazer a sua pré-matrícula com o desconto dos R$ 100. Se você é ex-aluna, faz a conta aí, porque eu não posso comentar aqui. Vou deixar baixo, porque você sabe que tem uma oportunidade muito grande aqui na sua mão para participar, ok? Então, vai ser R$ 897 à vista, ou até 12 vezes de R$ 92,23. E a partir aqui do dia 19 de maio, o valor vai ser 997, sem os benefícios das pioneiras. Ok? Esqueça os benefícios das pioneiras, porque a gente não vai ter mais depois que passar o domingo. É uma oportunidade. A gente tem tudo isso aqui para você trabalhar. Não é um cursinho qualquer, é uma formação. Você vai sair formado em posicionamento. O que isso significa? Soft skill. Você vai entender de coisas que a maioria das pessoas não está preparada para entender. Você vai sair na frente de muitas pessoas. Então, eu peço que você reflita. Você tem até domingo para fazer isso. E garantir o benefício das pioneiras. Eu quero mandar para sua casa isso aqui. Eu quero fazer a sessão com você de 1 hora, tá bom? Eu quero te dar esses R$ 100 de desconto. Já está aqui o valor descontado quando você clicar no link, que eu vou botar aqui para você. E antes da gente abrir aqui para as perguntas, para as dúvidas, eu quero te dizer que se posicionar é mais do que aparecer. Acho que você já entendeu isso. É sobre ser lembrada, sobre ser respeitada pelo que você entrega de valor. E você pode começar por aqui. Eu vou parar aqui o nosso compartilhamento. Eu quero saber aqui de você. Vou colocar o link aqui para você. E você sabe que a gente já colocou o valor lá no checkout, tá? Então, a gente já colocou isso, já está lá tudo certinho. Então, é clicar no site e fazer aí o melhor para você. E eu tenho certeza de que você vai sair dessa formação com muito mais know-how, com muito mais capacidade de entender como funciona esse jogo do posicionamento. E você vai conseguir fazer isso. São microaulas, são blocos muito bem desenhados. A gente tem o nosso encontro de 1 vez por mês para poder validar tudo isso. A gente vai trazer convidados. A gente, lá na gestão 360, nós teremos mais aulas. Aquilo ali é o que já está confirmado. Tem mais pessoas que eu quero convidar. E aí eu quero saber também pelas alunas aquilo que vai ser interessante da gente colocar para convite. Ou seja, tem uma chance aqui muito grande. Eu desenhei a formação para que ela custasse R$ 1.500. Isso é importante. Eu não estou ancorando esse preço em 1.500. A minha ancoragem é 5.000. É outra forma de você ter acesso à metodologia, só que comigo ele fazendo junto com você. Então, o valor é esse, mas eu acredito nesse crescimento progressivo. Eu quero ter vocês aqui dentro, eu quero colher as provas sociais de vocês e fazer esse aumento de preço.
progressivo, porque a gente vai aumentar o valor da formação, preço diferente de valor. Najara colocou aqui, Najara está dando aula para a gente, não se esqueçam disso. E eu quero abrir aqui para você, para me dizer se você teve dúvida, o que, que você achou da aula. Não é firula, não é questão de confete, eu quero saber o que, que você achou da aula. E se você tem dúvidas sobre aquilo que a gente trabalhou, o que, que você achou? E se você também tem dúvida sobre a formação, não deixe de perguntar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Uma pessoa que caiu. Agora que eu tô vendo aqui. E aí? Najara já mandou aqui. Ninguém tem dúvida? Tá todo mundo bem? Todo mundo satisfeito? Vivian, Oi. como sempre, né? Acho que a gente aqui não esperava menos vindo de você, entendeu? Realmente, assim, foi fantástico, acho que ficou bem esclarecido, né, do que é a sua proposta com essa formação. E, além disso tudo, assim, você foi complementando com muitos detalhes, né? Além de trazer essa formação mesmo, assim, de conhecimento, de aprendizado, para estar melhorando a postura, o posicionamento dessa líder, eu acho que você ainda pensou nesses extras aí, a gente consegue perceber que foi de forma, assim, não foi só uma forma estratégica de pensar para atrair as profissionais para a sua formação, mas eu acho que foi uma forma pensada assim, carinhosamente mesmo, né? Assim, porque é muito detalhe, né? A questão do e-book, a questão das músicas, a questão dos presentes. Então, acho que são maneiras realmente assim, de acariciar é, essas líderes que querem conhecer e que já conhecem o seu trabalho. E que, como eu falei, assim, eu realmente não esperava menos dessa apresentação. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E a ideia é exatamente essa: é de completar, é de trazer o material aqui para você e para que você tenha exatamente esse olhar do total. Porque não adianta eu falar de posicionamento te entregando só roteiro, te falando simplesmente o que você tem que vestir. Você precisa ter o desenvolvimento em cima disso, né? E isso vai ser importante daqui para frente. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma questão sobre a formação? Eu vou mandar o link da formação também lá no nosso grupo, tá bom? O link da pré-inscrição. Sejam pioneiras, tá? Vai fazer muita diferença para vocês estarem no grupo. A liberação das aulas vai acontecer no dia 19, tá? Com todo mundo. Mas o módulo zero, com toda a apresentação, já fica liberado imediato quando você garante a sua vaga, tá? E as minhas ex-alunas que querem participar, me deem um oi, porque eu vou encaminhar para vocês o voucher mais que especial, porque quem já botou aí na calculadora já falou assim: se eu não pegar isso agora, eu vou comer mosca. Dá licença, tá bom? Se não pegar isso agora, vai comer mosca. Vocês já sabem o que vocês têm de voucher. Eu vou só acabar aqui de gravar. Gente, cadê o botão? Eu não gravei, não, isso? Gravei, né? Ah, tá aqui, ó. O botão sumiu. Bom, eu quero agradecer vocês que estão aqui. Eu vou terminar de gravar para comentar aqui com as ex-alunas que talvez tenham esquecido do voucher. Mas eu quero agradecer vocês que estiveram aqui. Se você está assistindo isso gravado, lembre-se que você tem até domingo para fazer a sua pré-inscrição e garantir todos os bônus. E até a próxima.